Ela desafiou as regras, enfrentou o preconceito, revolucionou a matemática, e mesmo assim, poucos conhecem seu nome. No coração de uma Europa em ebulição, uma mulher ousou ir além dos limites impostos por uma sociedade que não aceitava uma mente brilhante em um corpo feminino. Esta é a história de Emmy Noether, a gênia esquecida que mudou para sempre os fundamentos da física e da matemática, mesmo quando tentaram silenciá-la. Os maiores matemáticos de todos os tempos. Episódio 26. Emmy Noether. Emmy Noether nasceu em 23 de março de 1882 em Erlangen, Baviera, Alemanha, e morreu em 14 de abril de 1935 em Bryn Mawr, Pensilvânia, Estados Unidos. Emmy Noether é mais conhecida por suas contribuições à álgebra abstrata, em particular, seu estudo de condições de cadeia em ideais de anéis. O pai de Emmy Noether, Max Noether, era um matemático distinto e professor em Erlangen, mas vinha de uma família de comerciantes de ferragens por atacado. Sua mãe era Ida Amália Kaufmann, de uma família rica de Colônia. Ambos os pais de Emmy eram de origem judaica, e o leitor pode se surpreender com isso, já que Noether não é um nome judeu. Devemos explicar, portanto, como isso aconteceu e, ao mesmo tempo, dar algumas informações sobre os ancestrais de Emmy Noether. O avô paterno de Max Noether era Elias Samuel, o fundador de um negócio em Bruxal. Elias teve 9 filhos, sendo um deles Hertz Samuel. Em 1809, o estado de Baden fez o Edito de Tolerância, que exigia que os judeus adotassem nomes germânicos. Elias Samuel escolheu o sobrenome Noether, tornando-se Elias Noether, mas também mudou os nomes de seus filhos, dando a Hertz o nome Hermann. Aos 18 anos, Hermann Noether deixou sua cidade natal, Bruxal, e estudou teologia na Universidade de Mannheim. Então, em 1837, junto com seu irmão Joseph, ele montou um negócio de atacado de ferragens. Hermann Noether e sua esposa Amália tiveram 5 filhos, o terceiro dos quais era Max. Os 2 filhos mais velhos que Max eram Sarah, nascida em 6 de novembro de 1839, e Emil. Vale a pena notar neste ponto que o negócio de atacado de ferro Noether permaneceu uma empresa familiar por exatamente 100 anos, até que os nazistas removeram as famílias judias de seus próprios negócios em 1937. Um outro comentário é necessário neste ponto. Embora o sobrenome tenha sido escolhido para ser Noether pelo avô de Max, Max e sua família sempre usaram a forma Noether, exceto na certidão de casamento de Max, onde a forma Noether aparece. Emmy era a mais velha dos 4 filhos de seus pais. Os 3 filhos mais novos eram meninos. Alfred Noether estudou química e obteve seu doutorado em Erlangen, em 1909. No entanto, sua carreira foi curta, pois faleceu 9 anos depois. Fritz Noether tornou-se matemático aplicado. No entanto, como judeu, não pôde trabalhar e deixou a Alemanha em 1937. Foi nomeado professor da Universidade de Tomsk, na União Soviética, mas acusado de atos antissoviéticos, foi condenado à morte e fuzilado. Foi absolvido pela Suprema Corte da União Soviética em 1988. Gustav Robert Noether teve problemas de saúde durante toda a vida. Sofria de deficiência mental, passou a maior parte da vida internado em uma instituição e morreu jovem. A primeira escola que Emmy frequentou foi em Farstrasse. Segundo historiadores, Emmy não parecia excepcional quando criança. Brincando com seus colegas num pátio da escola na Farstrasse, ela provavelmente não chamava muito a atenção. Uma menininha míope e de aparência simples, embora não desprovida de charme. Seus professores e colegas de classe conheciam Emmy como uma criança inteligente, amigável e simpática. Ela tinha um leve ceceio e era uma das poucas que frequentava aulas de religião judaica.
Após o ensino fundamental, Emmy Noether frequentou a Städtische Höhere Technikerschule na Friedrichstraße, em Erlangen, de 1889 a 1897. Ela nasceu na casa da família na Hauptstraße, número 23, e morou lá até que, no meio do ensino médio, em 1892, a família se mudou para um apartamento maior na Nürnberger Straße, número 32. No ensino médio, ela estudou alemão, inglês, francês, aritmética e teve aulas de piano. Ela adorava dançar e ansiava por festas com os filhos dos colegas universitários de seu pai. Nessa fase, seu objetivo era se tornar professora de línguas, e após estudos adicionais de inglês e francês, ela prestou os exames do estado da Baviera e, em 1900, tornou-se professora certificada de inglês e francês em escolas femininas da Baviera. Ela recebeu a nota muito boa nos exames, sendo o ponto mais fraco o seu ensino em sala de aula. No entanto, Noether nunca se tornou professora de línguas. Em vez disso, ela decidiu tomar o caminho difícil para uma mulher daquela época e estudar matemática na universidade. As mulheres eram autorizadas a estudar em universidades alemãs extraoficialmente, e cada professor tinha que dar permissão para seu curso. Noether obteve permissão para assistir aos cursos na Universidade de Erlangen durante 1900 a 1902. Ela era uma das duas únicas alunas a assistir aos cursos em Erlangen, e além dos cursos de matemática, ela continuou seu interesse em línguas, sendo ensinada pelo professor de estudos romanos e por um historiador. Ao mesmo tempo, ela estava se preparando para fazer os exames que permitiam que um aluno entrasse em qualquer universidade. Tendo feito e passado nesse exame de matrícula em Nuremberg em 14 de julho de 1903, ela foi para a Universidade de Göttingen. Durante 1913 e 1904, ela assistiu às leituras de Karl Schwarzschild, Otto Blumenthal, David Hilbert, Felix Klein e Hermann Minkowski. Novamente, ela não era permitida a ser uma aluna devidamente matriculada, mas sim apenas a assistir às leituras. Após um semestre em Göttingen, ela retornou a Erlangen. Neste ponto, as regras foram mudadas e as alunas foram permitidas a se matricular em igualdade de condições com os homens. Em 24 de outubro de 1904, Noether matriculou-se em Erlangen, onde passou a estudar apenas matemática. Em 1907, obteve o doutorado após trabalhar com Paul Gordon. A prova oral ocorreu na sexta-feira, 13 de dezembro, e ela recebeu o título de Summa Cum Laude. O teorema da base de Hilbert de 1888 havia fornecido um resultado de existência para a finitude de invariantes em n variáveis. Gordon, porém, adotou uma abordagem construtiva e analisou métodos construtivos para chegar nos mesmos resultados. A dissertação de doutorado de Noether seguiu esta abordagem construtiva de Gordon e listou diversas formas covariantes. Sua dissertação de 1908, com Gordon, abordava um cálculo enorme que o havia perplexado 40 anos antes e que Noether também não conseguiu concluir. Até onde eu sei, ninguém nunca o concluiu e nem mesmo verificou até onde ela chegou. Era um trabalho antiquado na época, um testemunho ao isolamento agradável de Erlangen, e não fazia uso do próprio trabalho de Gordon, baseado nas ideias de Hilbert. Após concluir seu doutorado, a progressão normal para um cargo acadêmico seria a habilitação. No entanto, essa via não era aberta a mulheres. Então Noether permaneceu em Erlangen ajudando seu pai, que, principalmente devido às suas próprias deficiências, era grato pela ajuda da filha. Noether também trabalhou em sua própria pesquisa, sendo particularmente influenciada por Ernst Fischer, que sucedeu Gordon na cátedra de matemática quando se aposentou em 1911. Noether escreveu sobre a influência de Fischer. Acima de tudo, sou grato ao Sr. E. Fischer, de quem recebi o impulso decisivo para estudar álgebra abstrata de um ponto de vista aritmético. E essa permaneceu a ideia que norteou todo o meu trabalho posterior. A influência de Fischer levou Noether em direção à abordagem abstrata de Hilbert ao assunto e para longe da abordagem construtiva de Gordon. Isso foi muito importante para seu desenvolvimento como matemática, pois Gordon, apesar de suas realizações notáveis, tinha suas limitações. O pai de Noether,
Max Noether, disse sobre Gordon: Gordon nunca foi capaz de fazer justiça ao desenvolvimento de conceitos fundamentais. Mesmo em suas palestras, ele evitava completamente todas as definições básicas de natureza conceitual, até mesmo a de limite. A reputação de Noether cresceu rapidamente com o surgimento de suas publicações. Em 1908, foi eleita para o Círculo Matemático de Palermo. Então, em 1909, foi convidada a se tornar membro da Deutsche Mathematikervereinigung e, no mesmo ano, foi convidada a discursar na reunião anual da sociedade em Salzburg. Ela proferiu a palestra Zur Invariantentheorie der Formen von N-Variablen. Em 1913, ela lecionou em Viena, novamente em uma reunião da Deutsche Mathematikervereinigung. Sua palestra nessa ocasião foi Über Reasoning Funktionenkörper. Enquanto estava em Viena, ela visitou Franz Mertens e discutiu matemática com ele. Um dos netos de Mertens lembrou-se da visita de Noether. Embora ela fosse uma mulher, parecia-me um capelão católico de uma paróquia rural, vestida com um casaco preto, quase até os tornozelos, e um tanto indefinido, um chapéu masculino no cabelo curto e com uma bolsa a tiracolo como a dos condutores ferroviários do período imperial. Era uma figura um tanto estranha. Durante estes anos em Erlangen, ela aconselhou 2 alunos de doutorado que eram, ambos, oficialmente supervisionados por seu pai. Estes eram Hans Falkenberg, doutorado em 1911, e Fritz Seidemann, doutorado em 1916. Em 1915, Hilbert e Klein convidaram Noether para voltar a Göttingen. O motivo para isso foi que Hilbert estava trabalhando em física, em particular, em ideias sobre a teoria da relatividade próximas às de Albert Einstein. Ele decidiu que precisava de ajuda de um especialista em teoria invariante e, após discussões com Klein, eles emitiram o convite. Van der Waerden escreve: Ela chegou e imediatamente resolveu 2 problemas importantes. Primeiro, como se pode obter todas as covariantes diferenciais de qualquer campo vetorial ou tensorial em um espaço riemanniano? O segundo problema que Noether investigou foi um problema da relatividade especial. Ela provou, para cada transformação infinitesimal do grupo de Lorentz, corresponde um teorema de conservação. Este resultado na física teórica é por vezes referido como Teorema de Noether e prova uma relação entre simetrias na física e princípios de conservação. Este resultado básico na teoria da relatividade foi elogiado por Einstein numa carta a Hilbert, quando se referiu ao pensamento matemático penetrante de Noether. Claro, ela chegou a Göttingen durante a Primeira Guerra Mundial. Este foi um período de extrema dificuldade e ela viveu na pobreza durante esses anos e, politicamente, tornou-se uma socialista radical. No entanto, foram anos extraordinariamente ricos para ela matematicamente. Hermann Weyl escreve sobre as visões políticas de Noether. Durante os tempos turbulentos após a Revolução de 1918, ela não se manteve alheia à agitação política, aliando-se mais ou menos aos sociais-democratas, sem estar realmente envolvida na vida partidária. Participou intensamente da discussão dos problemas políticos e sociais da época. Nos últimos anos, Amy Noether não participou de questões políticas. Ela sempre se manteve, no entanto, uma pacifista convicta, posição que considerava muito importante e séria. Hilbert e Klein a persuadiram a permanecer em Göttingen enquanto travavam uma batalha para incluí-la oficialmente na faculdade. Em uma longa batalha com as autoridades universitárias para permitir que Noether obtivesse sua habilitação, houve muitos contratempos, e somente em 1919 a permissão foi concedida e ela recebeu o cargo de Privatdozent. Durante esse período, Hilbert permitiu que Noether lecionasse, anunciando os seus cursos em seu próprio nome. Por exemplo, um curso ministrado no semestre de inverno de 1916-1917 aparece no catálogo como Seminário de Física Matemática, Professor Hilbert, com assistência da doutora Noether, segundas-feiras das 4 às 6 da tarde, sem mensalidade.
Em Göttingen, após 1919, Noether se afastou da teoria dos invariantes para trabalhar na teoria dos ideais, produzindo uma teoria abstrata que ajudou a desenvolver a teoria dos anéis como um importante tópico matemático. Teoria dos ideais em anéis, 1921, foi de fundamental importância no desenvolvimento da álgebra moderna. Neste artigo, ela apresentou a decomposição de ideais em intersecções de ideais primos em qualquer anel comutativo com condição de cadeia ascendente. Emanuel Lasker, que se tornou campeão mundial de xadrez, já havia provado este resultado para um anel polinomial sobre um corpo. Noether publicou Abstract Aufbau der Ideal Theory in Algebraic Numbered Fields. Resumo da teoria dos ideais em círculos algébricos em 1924. Neste artigo, ela apresentou 5 condições para um anel que lhe permitiram deduzir que nestes anéis comutativos, todo ideal é o produto único de ideais primos. Em 1924, B. L. van Ernen veio para Göttingen e passou um ano estudando com Noether. Após retornar a Amsterdã, van Ernen escreveu seu livro Álgebra Moderna, em 2 volumes. A maior parte do segundo volume consiste no trabalho de Noether. A partir de 1927, Noether colaborou com Helmut Hesse e Richard Brouwer em trabalhos em álgebras não comutativas. Eles escreveram o belo artigo conjunto intitulado Beweis der Apt-Zouts in the Theory of Algebras, uma análise de uma teoria de álgebras, publicado em 1932. Além de lecionar e pesquisar, Noether ajudou a editar os Mathematiken Annals. Grande parte do seu trabalho aparece em artigos escritos por colegas e alunos, em vez de sob o seu próprio nome. Um reconhecimento adicional por suas contribuições matemáticas veio com convites para discursar no Congresso Internacional de Matemáticos em Bolonha, em setembro de 1928, e novamente em Zurique, em setembro de 1932. Seu discurso no Congresso de 1932 foi intitulado Hypercomplex Systems in their Relations to Commutative Algebra and to Number Theory. Em 1932, ela também recebeu, juntamente com Emil Artin, o Prêmio Memorial Alfred Eckermann Teubner para o avanço do conhecimento matemático. Em abril de 1933, suas conquistas matemáticas não valeram de nada quando os nazistas causaram sua demissão da Universidade de Göttingen por ser judia. Ela não recebeu pensão ou qualquer outra forma de compensação, mas mesmo assim considerou-se mais fortunada do que os outros. Ela escreveu a Helmut Hesse em 10 de maio de 1933. Muito obrigado pela sua querida carta compassiva. Devo dizer, porém, que esta situação é muito menos terrível para mim do que para muitos outros. Pelo menos tenho uma pequena herança. Nunca tive direito a uma pensão, de qualquer forma, o que me permite sentar e observar um pouco. Falou sobre a reação de Noether aos terríveis eventos que estavam acontecendo ao seu redor no discurso que ele fez em seu funeral. Você não acreditava no mal. Na verdade, nunca lhe ocorreu que ele pudesse desempenhar um papel nos assuntos do homem. Isso nunca me foi tão evidente quanto no último verão que passamos juntos em Göttingen, o tempestuoso verão de 1933. Em meio à terrível luta, destruição e revolta que acontecia ao nosso redor em todas as facções, em um mar de ódio e violência, de medo, desespero e abatimento, você seguiu seu próprio caminho, ponderando os desafios da matemática com a mesma diligência de antes. Quando não lhe era permitido usar as salas de aula do instituto, você reunia seus alunos em sua própria casa. Até mesmo aqueles com suas camisas marrons eram bem-vindos. Nunca, por um segundo, você duvidou de sua integridade. Sem se importar com o seu próprio destino, de coração aberto e sem medo, sempre conciliador, você seguiu seu próprio caminho. Muitos de nós acreditávamos que uma inimizade havia sido desencadeada na qual não poderia haver perdão, mas você permaneceu intocado por tudo isso. Ela aceitou uma cátedra visitante de 1 ano no Bryn Mawr College, nos Estados Unidos, e em outubro de 1933 embarcou para os Estados Unidos no navio Bremen para assumir a nomeação. Ela esperava adiar a aceitação do convite, pois gostaria de ter ido para Oxford, na Inglaterra, mas logo ficou claro que ela precisava partir rapidamente.
Em Braemar, ela foi muito bem recebida por Anna Johnson Pell Wheeler, chefe do departamento de matemática. Noether ministrou um seminário durante o semestre de inverno de 1933-34 para 3 alunos e um membro da equipe. Eles trabalharam no primeiro volume da álgebra moderna de van der Waerden. Em fevereiro de 1934, ela começou a dar aulas semanais no Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Em uma carta a Hasse datada de 6 de março de 1934, ela escreveu: "Comecei com módulos de representação, grupos com operadores. Princeton receberá seu primeiro tratamento algébrico neste inverno, e num tratamento completo. Meu público é composto principalmente por pesquisadores, além de Albert e van der Waer. Mas estou começando a perceber que preciso ter cuidado. Afinal, eles estão essencialmente acostumados a cálculos explícitos, e já afastei alguns deles com minha abordagem." Noether voltou para a Alemanha no verão de 1934. Lá, ela encontrou seu irmão Fritz pela última vez e visitou Arting e Hamburgo antes de seguir para Göttingen. Em 1980, a esposa de Arting lembrou da visita de Noether. Agora, a coisa que eu me lembro com mais vividez é a viagem no Untergrund, o metrô de Hamburgo. Nós pegamos a Amy no instituto, e ela e o Arting imediatamente começaram a conversar sobre matemática. Naquela época, era a Ideal Theory, e eles começaram a falar de Ideal, Führer, Gruppe e Untergruppe, e o vagão inteiro começou a ficar bem atento. Cada um dos substantivos em alemão tem significados matemáticos e políticos. E eu estava morrendo de medo. Eu pensei, meu Deus, a próxima coisa que vai acontecer é alguém nos prender. Claro, isso era em 1934 e tudo, mas a Amy estava completamente alheia a tudo isso, e falava muito alto, e muito animada, e ia ficando cada vez mais alto, e o tempo todo o Führer saía, e o ideal. Ela era muito cheia de vida, e falava constantemente muito rápido e muito alto. Ela voltou para os Estados Unidos, onde sua cátedra visitante em Braemar foi estendida por mais um ano. Ela continuou suas aulas semanais em Princeton, onde Richard Brouwer havia chegado. Depois de suas aulas, ela gostava de conversar sobre matemática com Weil, Veblen e Brouwer. A morte de Noether foi súbita e inesperada. Em abril de 1935, os médicos descobriram que ela tinha um tumor. 2 dias depois, eles operaram, encontrando outros tumores que eles acreditavam serem benignos e não os removeram. A operação pareceu um sucesso e por 3 dias sua condição melhorou. No entanto, no 4º dia ela desmaiou repentinamente e desenvolveu uma temperatura muito alta. Ela morreu mais tarde naquele dia. Weil, no seu discurso memorial, disse: "Sua importância para a álgebra não pode ser lida inteiramente em seus próprios trabalhos. Ela tinha grande poder estimulador e muitas de suas sugestões tomaram forma apenas nos trabalhos de seus alunos e colegas de trabalho." Van der Waerden escreve: "Para M. Noether, as relações entre números, funções e operações se tornaram transparentes, passíveis de generalização e produtivas, só depois que tenham sido desassociadas de quaisquer objetos específicos e reduzidas a relações conceituais gerais." Embora tenha recebido pouco reconhecimento em vida, considerando os notáveis avanços que realizou, foi homenageada de muitas maneiras após sua morte. Uma cratera na Lua leva seu nome. Uma rua em sua cidade natal leva seu nome, e a escola que ela frequentou agora se chama Escola M. Noether. Muitas organizações batizam bolsas de estudos e palestras com o nome de M. Noether. Mesmo após sua morte, o legado de M. Noether continua vivo, sustentando as estruturas da ciência moderna. Ela não apenas abriu caminhos, ela os construiu, tijolo por tijolo, com sua genialidade e coragem. Se você também acredita que nomes como o de M. Noether merecem ser lembrados, curta, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Vamos juntos dar voz a quem moldou o mundo, mesmo quando o mundo não quis ouvi-los.